Saudações a todos e todas. Esse aqui vai ser o terceiro vídeo sobre a arte de ter razão do Arthur Schopenhauer, né? Eu não pretendo mais me alongar em muitos vídeos, talvez mais um para finalizar. Eu também não tenho como objetivo esmiuçar a obra, né? Destrinchar ela toda, tá? É só fazer alguns comentários, uma análise bem breve e rápida, né? Falando sobre a dialética erística, né? Que é a arte de discutir, a arte de se ter razão, o Schopenhauer diz o seguinte, né, que para você discutir você tem que ter no mínimo duas pessoas, isso é meio óbvio. Mas ele comenta o seguinte, que quando a gente percebe um pensamento diferente no outro, né, sobre um mesmo objeto, sobre um mesmo tema, nossa primeira reação não é a gente reexaminar o nosso pensamento e ver no que nós estamos errados. A nossa primeira reação está em atacar o pensamento oposto ao nosso, né? Por quê? Porque a gente sempre vê o erro no outro, não em nós mesmos, né? Que Schopenhauer diz, né, que o homem é prepotente por natureza. E a dialética erística é a doutrina do modo de proceder a essa natureza, né? É um modo de nós mantermos a nossa prepotência, né? Então eu vou falar sobre alguns outros estratagemas, tá? Aproveitando esse tempo de debate e etc. Tem alguns que a gente nota bastante, né? Então, por exemplo, tem um que chama esquivas do adversário. Quando você vê que o adversário ele evita algumas perguntas, né? Ou você argumenta alguma coisa e ele não responde, se esquiva, você deve focar nisso, tá? Porque isso está desestabilizando ele e você deve pressioná-lo, porque provavelmente ele vai perder a razão aí, né, nessa pressão que você vai fazer. Tem um outro estratagema também chamado retorce o argumente, que esse a gente vê bastante nos debates políticos, pelo menos eu vi, né? Então como é que funciona esse? Você usa um argumento do adversário contra ele. Então vou dar um exemplo. O adversário ele está falando sobre o governo dele, está falando ou sobre planos de governo, sobre a área de educação, quantas escolas ele vai construir, quantos professores ele vai contratar e etc. Aí o que você faz? Você pega e retorce esse argumento dele. De que maneira você fala? Você não tem nem experiência na área da educação. O seu governo foi um fiasco na educação. Você não construiu o número de escolas que eram necessárias, o número de creches, enfim. Você retorce o próprio argumento do adversário e usa contra ele, né? Tem um outro estratagema chamado argumentum ad verecundiam, né? O argumento ad verecundiam ele é muito usado nos meios acadêmicos, tá? Que é o que? Você usar autoridades para embasar a sua argumentação, tá? O interessante que o Schopenhauer fala aqui é que você pode usar o desconhecimento do seu adversário sobre aquela autoridade e você pode mentir, você pode falsificar, distorcer, né? Então você, por exemplo, está falando sobre o capitalismo e você quer atacar o capitalismo, então você usa o Marx, por exemplo. Então você fala, o Marx no tomo 2 do Capital, na página 225, disse que, né? O cara não vai ter tempo de ir lá pesquisar, não vai ter tempo de ver, né? E você pode usar para uma porrada de coisas, né? Se o adversário desconhece a autoridade que você está citando, melhor ainda para você, né? Esse uso da autoridade, né, é muito comum em disputas, em debates, desde a Idade Média, da Antiguidade, tá? Porque o que acontece? Existe um consenso universal de que alguém já disse algo melhor do que você, né? Então, nesse caso, mesmo que a ideia seja sua, seja uma porcaria, você dá a chancela dessa sua ideia, desse seu argumento,
usando o nome de um grande filósofo, de um grande político, de um grande pensador, tá? Isso meio que te dá uma certa aura, né, de acadêmico, de intelectual, e vai desestabilizar o seu adversário, que vai ficar meio perdido, tá? Bom, por hoje é só.